Olá, hoje eu vou te apresentar aqui um pouco da proposta que promete inovar o mercado mundial de heparina bovina. Vem comigo que no final desse vídeo você vai entender tudo o que precisa saber desse projeto. Para a gente começar a entender um pouco sobre heparina, a gente precisa saber de três coisas. A primeira é saber o que efetivamente é heparina. A segunda coisa é saber por que esse mercado está sendo ameaçado no mundo todo e por que esse mercado oscila tanto. E a terceira é entender qual é o papel do Brasil nesse contexto e qual a solução que a Epitec tem para enfrentar esse problema usando uma inovação com origem na academia brasileira para revolucionar esse mercado de medicamentos. Para compreendermos bem esse mercado, precisamos entender a linha completa de produção de heparina, que se inicia com o porco, e obviamente que esse sustento todo de produção caminha lado a lado com a quantidade gigantesca de porcos que são abatidos no mundo. E juntamente com esse abate, uma fração expressiva de compostos sem interesse alimentício são gerados, onde a mucosa intestinal, que é separada nas triparias, ganha destaque. Essa mucosa, como bem dito, não tem interesse na indústria alimentícia, mas é a fonte para a extração de milhares de quilos de heparina crua, uma matéria-prima ainda não considerada como medicamento, mas que já é comercializada para indústrias farmacêuticas no Brasil e no mundo. Essa heparina crua passa por etapas de purificação e branqueamento, gerando como produto final o insumo farmacêutico ativo, que dará origem a medicamentos e também servirá como base para a produção de heparinas de baixo peso molecular, um outro medicamento com valor agregado muito maior e com uma complexidade de produção que acompanha essa valorização, que por fim completa a linha de produção de ponta a ponta da cadeia. Agora vamos ouvir um especialista e parceiro desse projeto. Então, a heparina é um medicamento que vem sendo utilizado há mais do que um século. Mesmo nos dias atuais, nós temos diversas situações clínicas para qual nós não temos nenhum outro medicamento, mesmo em fase de desenvolvimento, para a substituição da heparina. Devido à sua estrutura química muito complexa, ela não pode ser obtida por síntese química nas quantidades necessárias para o seu uso clínico, que é da ordem de toneladas. Portanto, ela é obtida exclusivamente por extração de tecidos animais. Mas por que um mercado centenário de toneladas está ameaçado? Por que a heparina é listada por agências regulatórias como um medicamento em risco de desabastecimento? Podemos dizer que o motivo disso está centrado em um país que desempenha um papel extremamente importante na produção e comercialização de heparina, a China. Falando em números, a China é responsável por suprir basicamente 60% de todo o insumo farmacêutico ativo global de heparina, e a resposta para essa produção maciça vem da fonte de extração que já citamos anteriormente, o porco. Atualmente, a China possui o maior mercado de rebanho suíno do mundo, muito disso por estar atrelado ao próprio consumo alimentar. E como praticamente toda a heparina produzida e comercializada no mundo é de origem suína, cabe à China desempenhar um papel de destaque global na produção desse composto. O problema disso tudo? Bem, temos muitos problemas acerca desse mercado monopolizado. Como a gente já entendeu, a China hoje fabrica uma boa parcela de heparina comercializada no mundo e isso deixa o Brasil e outros países dependentes de um produto sem muitas alternativas. Na pandemia de Covid, por exemplo, esse foi um dos medicamentos mais comercializados, o que levou a um aumento exponencial do preço, deixando os outros países reféns da importação limitada e do preço inflacionado. Além disso, diversas agências regulatórias já sinalizaram que ter uma fonte limitada e vulnerável de extração pode se tornar um grande problema. Epidemias como a gripe suína, por exemplo, poderiam deixar o mundo da noite para o dia sem esse medicamento. Não à toa, o próprio FDA já sinalizou mais de uma vez a importância de se reintroduzir uma heparina bovina de alta qualidade no mercado. E isso faz um link com o que ainda vamos discutir. Para quem já entendeu, já deve ter se perguntado uma coisa: por que o Brasil, que possui o segundo maior abate de bois do mundo, não compete no mercado e aumenta o consumo ínfimo de heparina bovina, que atualmente está na casa de 1%? E a resposta para isso é simples e está no próprio produto. Numa época conturbada, quando a comercialização de heparina bovina no Brasil foi interrompida, descobrimos que ela não poderia ser considerada um medicamento intercambiável com a heparina porcina, porque tinha características distintas tanto na sua estrutura, comprovada por experimentos de ressonância magnética, quanto na sua atividade, que mostrava que a heparina bovina era menos ativa quando administrada na mesma dose em cobaias. Anos de pesquisa em parceria com a Academia Brasileira rendeu uma inovação capaz de transformar a heparina bovina tradicional em uma heparina chamada de heparina bovina de uso seguro, que tem atividade e estrutura semelhantes à heparina suína. E os dados foram publicados
citados pelo FDA como uma alternativa viável, e esse produto teve sua patente depositada em diversos países. Para dar o primeiro passo para começar a viabilizar esse medicamento de forma mais realista, simulamos tudo isso em um ambiente industrial, em pequena escala, e vamos iniciar um projeto para a produção de lotes piloto em maior escala, visando suprir as demandas regulatórias necessárias para sua futura comercialização. Bem, mas ainda tem um detalhe de alguns bilhões de dólares e uma grande importância clínica em que o Brasil não participa que precisa ser dito. Atualmente, a heparina suína monopoliza o mercado, mas financeiramente quem comanda o jogo é a enoxaparina, sendo ela responsável pela movimentação de quase 8,5 bilhões de dólares em 2020. E sem levar em consideração a balança comercial, ainda temos que chamar a atenção para a insegurança de abastecimento de um medicamento 100% importado e que já entrou em falta no Brasil devido à preferência do uso nos países exportadores, por exemplo. Para a gente entender, em termos usuais, a enoxaparina é uma heparina suína fracionada em pedaços menores, que vira um outro medicamento de uso subcutâneo com características distintas à estrutura-mãe. E como já sabemos, o Brasil, apesar de produtor da matéria-prima, não produz enoxaparina. Mas e a enoxaparina bovina? A enoxaparina bovina não existe nem no Brasil e nem no mundo. E depois de entendermos que a heparina bovina tem estrutura e atividade diferentes, tudo passa a fazer sentido. A enoxaparina precisa da heparina suína como matéria-prima para chegar ao produto final. É como se a heparina bovina fosse insuficiente para isso. Mas, se a gente fez uma heparina bovina que agora é similar, será que seríamos capazes de fazer uma enoxaparina a partir de um produto novo? E a resposta foi sim. Os ensaios provaram que a atividade da enoxaparina produzida a partir de uma heparina bovina tradicional não era capaz de prevenir a formação de trombose em animais previamente inoculados. Observamos que quando tratamos os animais com a nova enoxaparina, os trombos demoravam a aparecer, assim quando usávamos as heparinas de baixo peso tradicionais. E esses resultados positivos acompanharam os experimentos exigidos pelas farmacopeias do mundo todo. Mas acreditamos que ainda dá para melhorar. Digo isso porque a tecnologia empregada, assim como foi testada até hoje, é realmente inovadora e permite uma mudança drástica no mercado global de antitrombóticos. Mas a gente entende que ela foi testada em etapas iniciais do processo, especialmente por visarmos os grandes produtores de heparina crua no mercado nacional. Mas infelizmente, isso demanda tempo e adaptação ao processo industrial. Estimamos que a implementação da tecnologia na transformação de uma heparina crua bovina em uma melhorada, que seja capaz de servir para a produção de heparinas de baixo peso molecular, demore cerca de 3 anos e que fatalmente esse processo também deverá ser adaptado para a produção de IFA. Estamos falando de uns 5 anos até os testes industriais serem feitos para a produção da potencial matéria-prima que culminará na enoxaparina propriamente dita. Entendemos que isso pode ser um problema porque, além de existir um risco em projetos inovadores como esse, essa estratégia é mais focada no desenvolvimento da heparina bovina não fracionada, sendo o tempo muito longo até atingir a produção de uma enoxaparina. Mas como encurtar esse tempo? Bem, o que a gente sabe é que o Brasil não produz enoxaparina, mas é um grande produtor de IFA. A IFA suína, por exemplo, é praticamente toda exportada para a produção de heparina de baixo peso molecular fora do país. E se conseguíssemos absorver a produção de IFA bovina aqui mesmo, dentro do país? A partir de inovações recentes, a Iptec desenvolveu uma tecnologia para produzir uma enoxaparina bovina semelhante à apresentada aqui, mas diretamente a partir de uma IFA bovina tradicional, que já é produzida no Brasil. O que isso quer dizer? Que a Iptec conseguiu desenvolver uma inovação que funciona no final da cadeia produtiva, o que permite usar já agora a heparina bovina que é produzida tradicionalmente no Brasil como matéria-prima para a produção de uma enoxaparina bovina. Diante desse cenário, a gente propõe desenvolver um projeto que tem como objetivo usar uma recente inovação tecnológica para desenvolver esse medicamento num espaço de tempo menor, formando parcerias com a Academia Brasileira e com uma das principais produtoras de heparina bovina como empresa coexecutora, e usando um produto interno sem a necessidade de importação. Isso significa utilizar os recursos da indústria e da Academia Nacional, contratando empresas especializadas para a realização dos ensaios pré-clínico e do processo regulatório, visando a submissão para agências como a Anvisa, o FDA, a EMA. Comprando IFA de produtores já existentes, essa nova forma de fabricação encurtaria muito o registro do produto final, fazendo o que realmente queremos que aconteça, que a nossa heparina brasileira de baixo peso molecular nasça no mercado nacional, abasteça o Brasil e então seja exportada para o mundo.